Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje temos a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Eu sou a professora Ângela e esta é a 7ª aula do nosso curso sobre polígonos. Se você não viu as outras aulas, assista a esta, depois venha para o card que eu vou deixar a indicação aqui. Lá você encontra as demais aulas deste nosso curso que está incrível, vale a pena conferir. E vamos para a aula. Bom pessoal, antes de nós estudarmos a fórmula que nós podemos usar para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, vamos fazer esta atividade para observarmos a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma folha de sulfite, mas você pode usar uma folha qualquer. Nesta folha, você vai traçar um triângulo qualquer. Eu vou aproveitar esta parte da folha do sulfite como base para esse triângulo e vou traçar aqui um triângulo, olha, sem colocar medidas. Vou simplesmente traçar aqui um triângulo qualquer. Agora que eu tracei esse triângulo qualquer aqui, eu vou cortar ele. Feito isso, eu vou pegar este vértice aqui e vou trazer ele aqui na base do triângulo. Percebam que ao fazer isso, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, eu vou dobrar este triângulo, unindo, olha, as vértices. Vou unir os 3 vértices. O que nós podemos observar aqui, olha? Unindo os 3 vértices aqui deste triângulo, olha, ao unir estes 3 vértices, qual ângulo que nós formamos aqui, olha? Qual ângulo? Um ângulo de 180 graus, ficou meio torto, mas aqui, olha. Formamos um ângulo de 180 graus. Então, por isso que nós podemos falar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E com esta atividade aqui, olha, nós podemos confirmar isso, olha, unindo os 3 vértices, os 3 ângulos, então a soma destes 3 ângulos vai ser igual a 180 graus. Agora, vamos observar um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Vamos considerar as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de cada um dos polígonos. No caso, eu usei o vértice A. Então, vamos observar aqui no quadrilátero. A partir aqui do vértice A, nós temos qual diagonal? AC. No pentágono, AD e AC. E no hexágono, quais são as diagonais? AE, AD e AC. Ao traçar as diagonais, a partir de um vértice, podemos perceber que nós podemos dividir os polígonos em triângulos. Vamos observar aqui o quadrilátero. Quantos triângulos nós temos no seu interior? 2. E o pentágono, quantos triângulos nós temos aqui no seu interior? 3. E o hexágono, quantos triângulos nós temos aqui no seu interior? 4. A partir disso, nós podemos preencher aqui esta tabela. Então, vamos lá. Quadrilátero, qual o número de lados? 4. Qual o número de triângulos que nós temos aqui no seu interior? 2. O que nós vimos no experimento anterior, lá do triângulo? Nós podemos observar que um triângulo, ele vai ter como soma das medidas internas dos seus ângulos, o valor de 180 graus. Então, 180 graus é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo. Se no quadrilátero nós temos 2 triângulos, nós vamos ter 180 mais 180. Ou então, olha,
2 vezes 180 graus. Por que 2 vezes 180 graus? Porque nós temos 2 triângulos e cada um dos triângulos mede 180 graus, a soma dos ângulos internos. Então, 2 vezes 180 são 360 graus. Então, os quadriláteros, a soma dos seus ângulos internos será igual a 360. Já no pentágono, vamos observar aqui. O pentágono tem quantos lados? 5. Quantos triângulos aqui ele tem no seu interior? 3. Qual a soma das medidas internas de um triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Então, nós vamos ter 180, mais 180, mais 180. Ou ainda, 3 vezes 180. 3 vezes 180, 540. E o hexágono? Quantos lados tem o hexágono? 6. Qual o número de triângulos? 4. Então, basta eu fazer 4 vezes 180, que vai ser igual a 720 graus. O que nós podemos observar aqui? Vejamos, olha, número de lados no quadrilátero, 4. Número de triângulos, 2. No pentágono, 5 lados. Número de triângulos, 3. No hexágono, 6 lados. Número de triângulos, 4. Então, o que nós podemos observar? Que a diferença do número de lados do polígono e o número de triângulos do seu interior é sempre 2. Então, olha, 4 para 2, 2. Ou seja, 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. 6 menos 4, 2. Então, a diferença do número de lados do polígono e o número de triângulos formados no interior do polígono é sempre 2. E aí, o que nós podemos escrever aqui sobre isso? Então, nós podemos escrever a fórmula que nós podemos usar para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, considerando SI como soma dos ângulos internos, então, SI vai ser igual a N menos 2. Quem é N? O número de lados. Então, nós vimos que N menos 2 dá um número de triângulos. Olha, 4 menos 2, 2 triângulos, 2 vezes 180, 360. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Então, o número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus. Com esta fórmula, nós podemos aí calcular, então, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. E agora, nós vamos ver alguns exemplos. E no nosso primeiro exercício, o que nós temos? Calcule a soma dos ângulos internos de um octógono convexo. Nós vimos que para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, nós podemos utilizar esta fórmula aqui. Porém, nós temos que saber o número de lados. Então, quando eu tenho aqui um octógono convexo, quantos lados tem um octógono? 8. Então, isso é importante, por quê? Porque eu vou ter que substituir aqui pelo número de lados. Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos vai ser igual a N menos 2 multiplicado por 180 graus. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 8, ó, o N, o número de lados do octógono, menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono convexo vai ser igual a 6 vezes 180, 1080 graus. E aí, essa é a resposta. No segundo, nós temos o seguinte: calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. Então, nós temos aqui, olha, 2 ângulos retos, porque é um trapézio retângulo. Cada ângulo reto mede 90 graus, já podemos escrever aqui, ó, 90 graus, 90 graus. Porém, o exercício pede o seguinte: calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. Aqui são 90 graus, aqui também, mas e esse? E esse daqui? X e 3x. Para eu descobrir, eu tenho que calcular. Para calcular o valor aqui de x, o que nós temos que saber? A soma dos ângulos internos.
Por ser um quadrilátero, o que nós vimos? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, nós vamos somar os ângulos e igualar a 360 graus. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma equação do primeiro grau, onde nós vamos encontrar aqui o valor de x. Então, vamos lá, olha, 90 graus mais 90 graus mais 3x mais x. Então, 90 mais 90 mais 3x mais x, isso é igual a 360 graus. Mas e o valor de x? Então, vamos continuar a resolução. 90 mais 90, 180 graus. Mais, no caso, ó, 3x mais x mais 4x, que é igual a 360 graus. Para encontrar o valor de x, nós vamos isolar ele. Então, vamos ter aqui, ó, 4x igual a 360. O 180 aqui é mais 180, o oposto de mais 180 é menos 180 graus. Então, 4x vai ser igual a 360 menos 180, 180 graus. 4x é 180 graus e x? X vai ser igual a 180 graus. O 4 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 4, 45 graus. Então, nós temos já o valor de x, ó, x igual a 45 graus. E este outro ângulo aqui? Este outro ângulo é 3x. Então, nós vamos ter 3 vezes 45 graus, que é igual a 135 graus. Então, o exercício pediu o quê? Calcule o valor de cada ângulo do trapézio retângulo. 90, 90, 3x, 135 graus e x, 45 graus. E vamos para o terceiro exemplo. E no terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Calcule a medida de cada ângulo interno do polígono regular apresentado em cada item. No item A, um triângulo. No item B, um dodecágono. Veja que agora está pedindo a medida de cada ângulo interno do polígono regular. Não está pedindo a soma dos ângulos internos. E quando pede a medida de cada ângulo interno do polígono regular, nós temos que saber o que é um polígono regular. O que é um polígono regular? É aquele polígono onde os seus lados possuem a mesma medida e os seus ângulos internos também possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. No caso do triângulo, é fácil de resolver. Por quê? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quantos ângulos internos um triângulo tem? 3, que é o mesmo número de lados. Então, para calcular cada ângulo interno de um triângulo, o que nós podemos fazer? Pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, que é o mesmo número de ângulos internos. E aí nós vamos ter que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Um triângulo tem quantos lados? 3. 180 graus dividido por 3, 60 graus. Então, a medida de cada ângulo interno deste triângulo, que é um polígono regular, vai ser igual a 60 graus. Porém, do dodecágono, um dodecágono tem quantos lados? 12 lados, ok. Se ele tem 12 lados, nós já sabemos qual é a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Não. Então, para nós descobrirmos a medida de cada um deles, primeiro nós temos que saber a soma. Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono vai ser igual a n, que é o número de lados, menos 2, multiplicado por 180 graus. Então, por isso que é importante saber o número de lados de cada polígono. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 12, que é o número de lados, menos 2, multiplicado por 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 12 menos 2, 10. 10 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 10 vezes 180, 1.800 graus.
Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800 graus. Se eu quero saber a medida de cada ângulo interno do dodecágono regular, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir pelo seu número de lados. Então, nós vamos ter 1.800 dividido por 12. 1.800 dividido por 12 vai ser igual a 150 graus. Então, a medida de cada ângulo interno de um dodecágono regular vai ser igual a 150 graus. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com os exemplos e gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada e te aguardo na próxima aula.